Então, pessoal, observem que a forma negativa do verbo to have é usado para expressar a falta de algo, a ausência de uma posse, tá? A falta de experiência, a falta de uma ação específica, tá? E essa tradução, ela pode variar de acordo com o contexto e a interpretação da frase. Então, como eu falei para vocês, o verbo to have, ele é muito utilizado, tá, na língua inglesa, principalmente, né, para indicar posse, mas ele não é utilizado apenas para isso, tá? O verbo to have, ele tem várias utilizações, tá? E tudo isso vai depender do contexto, tá, da nossa frase, da interpretação da frase, o contexto da fala. Então, o verbo to have, ele é muito dinâmico nesse sentido, tá? Eu inclusive, arrisco dizer que o verbo to have, nesse sentido de questão de tradução, é mais dinâmico até mesmo do que o verbo to be, tá? Então, a gente realmente tem que entender bastante a interpretação da frase e o contexto, né, daquele texto, daquela frase, para poder entender o que o verbo to have ele quer passar para a gente. E a gente sabe que as provas do Enem, as questões do Enem, principalmente na língua inglesa, né, principalmente na questão de linguagens, utiliza muito a interpretação de texto, tá? Então, nesse caso, o verbo to have, ele é de extrema importância para que você possa entender, né, a interpretação da frase, o contexto, para que você possa realmente conseguir responder as 5 questões de inglês de forma correta, ok? Então, como eu falei para vocês, as contrações, né, da negativa do verbo to have são formadas pela junção do verbo auxiliar do, né, ou does, tá? Se for para he, she, it, não será do, será does, tá? Na forma negativa, né? Ou seja, o do mais o not, o does mais o not, né? Ou a forma contraída, don't ou doesn't, tá? Com o verbo have no infinitivo sem a partícula to. O verbo have apenas sem a partícula to, tá? Então, aqui nós temos os exemplos das contrações negativas do verbo to have. Então, temos I do not have, que pode ser contraído da seguinte forma, I don't have. You do not have, se transforma em you don't have. He does not have, se transforma em he doesn't have. She does not have, se transforma em she doesn't have. It does not have, se transforma em it doesn't have. We do not have, se transforma em we don't have. E they do not have, se transforma em they don't have, ok? Então, a principal observação que temos que fazer aqui na forma negativa é que para he, she e it utilizamos does not ou, em sua forma contraída, doesn't. E para os outros pronomes, os outros sujeitos, nós utilizaremos do not ou sua forma contraída, don't, ok? E aí, como eu falei para vocês, ainda temos outra forma de contrair, outra forma de conjugar o verbo to have na forma negativa, tá? Eu posso utilizar essa forma aqui, utilizando a partícula do ou does, mais a partícula not, tá? Do not ou does not, don't ou doesn't. Ou eu posso trocar, né? No lugar de usar o don't ou does not, eu posso simplesmente colocar o not na frente do verbo to have, quando estiver sendo conjugado, tá? Então, have not ou has not. Lembrando que na forma afirmativa, tá? Para a terceira pessoa do singular, he, she ou it, nós utilizamos has e não have, tá? Então, nesses 3 pronomes, né? Nesse sujeito terceira pessoa do singular, nós utilizamos has. Então, ao invés de ser have not, utilizamos has not, tá? Ou sua forma contraída, hasn't. E para o passado, nós temos apenas uma partícula, que é had, né? Nós podemos utilizar had not ou hadn't, que é a forma contraída, tá? Então, qual será a diferença disso? Nenhuma, tá? Apenas a escrita. Mas a tradução continua sendo a mesma, tá? A interpretação continua sendo a mesma. Então, se vocês encontrarem das duas formas no texto, tá? Lá no texto das questões do Enem, entendam que estão significando a mesma coisa, tá? Então, essas frases aqui onde tem I do not have, eu posso transformá-la em I have not. I have not. E a contração de have not é haven't. Então, eu posso colocar I have not ou I haven't, ok? Para he, she ou it, nós temos
He does not have. She does not have. It does not have. Nós podemos trocar esse does not have, tá, por has not, ok? Por has not. Então, podemos colocar she has not. He has not. It has not. Ou ainda a forma contraída. She hasn't. It hasn't. He hasn't. Ok? E para o passado, nós colocamos apenas had not ou hadn't. Então, I had not. You had not. He, she, it had not. We had not. They had not. Ou ainda podemos utilizar a forma contraída. Hadn't. I hadn't. He hadn't. She hadn't. We hadn't. Ok? A tradução continua sendo a mesma. Não vai haver diferença na interpretação do texto. Tá? O texto ele continuará com o seu próprio sentido. Tá? E a única diferença realmente é na escrita. Mas a interpretação, a tradução, o entendimento do contexto continua sendo o mesmo, tá, pessoal? Então, vimos as contrações da forma negativa, tá? Mas o verbo to have, ele também pode ser contraído na forma afirmativa, tá? Ele também pode ser contraído na forma afirmativa, tá ok? E aí, como é feita essa contração da forma afirmativa do verbo to have? Nós pegamos o pronome, tá? Ou o sujeito da frase, né? E vamos colocar o apóstrofo, tá? E a palavrinha VE, tá? Essa partícula VE, ok? Aqui nós temos os exemplos, tá? Então, I have se transforma na forma contraída em I've. You have, na forma contraída, será you've. He has será his. She has será she's. It has será its. We have será we've. They have será they've. Ok? A diferença é a mesma coisa que eu tinha explicado para vocês anteriormente. É apenas a forma de escrever. A forma escrita. Tá? A tradução, o sentido no texto, continuará sendo o mesmo. I have significa eu tenho e I've significa também eu tenho. Tá? You have, você tem, you've, você tem. Então a tradução não muda em nada, continua tendo a mesma tradução. Tá? Então se vocês virem I have ou I've, entendam que naquele contexto, naquela situação, está significando a mesma coisa. Tá, pessoal? Uma observação aqui. Vocês devem ter percebido que o he has, she has e it has, na forma contraída, his, she's ou its, está escrito do mesmo jeito como se contrai no verbo to be. O he is é his, o she is é she's e o it is é its. Tá? Então, como a gente vai fazer para saber se a contração está se referindo ao verbo to have ou ao verbo to be? Não tem como a gente saber isso olhando apenas na escrita, porque a forma de contrair o verbo to have para he, she, it é igualzinho à forma de contrair o verbo to be para he, she ou it. Então, a única forma da gente saber se estamos utilizando o verbo to have ou o verbo to be é vendo o contexto da oração, né? O contexto linguístico da fala, para a gente entender, para a gente saber se aquela contração his se refere a he has, do verbo to have, ou se refere a he is, do verbo to be, ok? Então, quando fazemos perguntas com o verbo to have em inglês, nós geralmente utilizamos a forma auxiliar do ou does para construir a pergunta, tá? Agora aqui nós estamos nos referindo à conjugação do verbo to have em sua forma interrogativa, tá? Agora estamos utilizando a forma interrogativa. Então, para fazermos perguntas utilizando o verbo to have, né, nós vamos utilizar a partícula do ou does. Do mesmo jeito que eu expliquei para vocês anteriormente, tá? Aqui, para as perguntas, para as questões com o verbo to have, a diferença entre a partícula do e does vai ser
em relação ao sujeito, em relação ao pronome, tá? O does vai ser para perguntas, tá? Onde utilizaremos os pronomes de terceira pessoa do singular. He, she ou it. Para as outras perguntas, nós utilizaremos a partícula do, ok? Então, como fica a estrutura de uma pergunta utilizando o verbo to have? Nós vamos utilizar primeiro, tá? A primeira coisa da oração virá o verbo do ou does, como eu falei para vocês, se for para os pronomes he, she ou it. Depois colocamos o sujeito, tá? O pronome, pode ser o pronome, por exemplo. Depois o verbo have, tá? Sem a partícula to. E depois colocamos o complemento da frase, lembrando sempre de colocar no final da frase o ponto de interrogação, tá, pessoal? Sempre colocar no final da frase o ponto de interrogação, ok? E aí nós temos alguns exemplos aqui, tá? Do you have a dog? Do you have a dog? Do you have a dog? Você tem um cachorro? Tá? Veja, partícula do, depois usamos o pronome, o sujeito, you, depois utilizamos o verbo have, e aí colocamos o complemento com o ponto de interrogação no final, ok? Does she have any siblings? Does she have any siblings? Does she have any siblings? Ela tem irmãos ou irmãs, tá? Ela tem irmãos ou irmãs, ok? Veja que nesse caso, ao invés de do, nós estamos utilizando does, ok? Does, porque o pronome que estamos utilizando nessa oração é she, tá? Então, utilizamos a partícula do, nesse caso, does. Depois colocamos o pronome, nesse caso, she. Depois o verbo, have. E depois o complemento da frase com um ponto de interrogação no final, tá? Do they have a car? Do they have a car? Do they have a car? Eles têm um carro, né? Então, mais uma vez, partícula do, depois o pronome, they, depois o verbo, have, e o complemento da oração com um ponto de interrogação no final, tá? Vocês lembram que eu falei na aula anterior referente a WH questions, tá? Então, aqui para o verbo to have, assim como no verbo to be, quando utilizamos as WH questions como what, where, when, nós colocamos, então, primeiro a WH question, né, para depois colocar o verbo to be na sua forma interrogativa. No verbo to have, nós faremos da mesma maneira, tá? Então, nesse caso, nós temos aí what, a WH question, what time, que utilizamos para perguntar sobre as horas, tá? Então, nesse caso, nós colocaremos primeiro a WH question, what time, e aí sim, depois, nós continuamos com aquela estrutura que vimos no slide anterior. Colocamos a partícula do, depois o pronome, nesse caso we, depois o verbo have, e depois complementa a frase com um ponto de interrogação no final, tá? Então, what time do you have to be there? What time do we have to be there? What time do we have to be there? A que horas nós temos que estar lá? Ok? Mesma coisa quando utilizamos how many ou how much, ok? Também teremos a aulinha de how many e how much, e aí vocês verão a explicação melhor disso quando tivermos nessa aula, ok? How many hours did you have to work yesterday? How many hours did you have to work yesterday? How many hours did you have to work yesterday? Quantas horas você teve que trabalhar ontem? Tá? Observem que agora estamos utilizando o passado, tá? Estamos fazendo perguntas com o passado do verbo to have. Quando estivermos fazendo perguntas no passado do verbo to have, ok? Nós utilizaremos a partícula did ao invés de do ou does, tá? A estrutura vai seguir sendo a mesma, ok? Só que ao invés de utilizarmos do ou does, utilizamos did. E esse did vai servir tanto para as terceiras pessoas do singular, he, she, it, quanto para os outros pronomes, tá? Mas no passado, nós utilizamos a partícula did, ok?